Na aurora do capítulo 3 de Josué, um novo começo se desenrolava diante dos olhos atentos dos israelitas. O cenário era Setim, um lugar carregado de história e esperança. Ali cada passo reverberava as promessas divinas contidas nas histórias bíblicas. Com corações ansiosos, eles se preparavam para deixar esse local familiar e avançar rumo ao Rio Jordão. Um marco que simbolizaria a fidelidade de Deus em suas vidas. O acampamento antes da travessia era mais que uma simples pausa. Era um momento de introspecção e preparação, um convite à reflexão sobre os ensinamentos bíblicos e a importância de confiar nas promessas contidas na Bíblia. Ao se estabelecerem nas margens do Jordão, os israelitas não apenas olhavam para a correnteza, mas para o passado e o futuro que se entrelaçavam naquele momento. A espera antes da travessia proporcionava uma oportunidade única para meditar sobre a história da Bíblia e os grandes feitos realizados por Deus através de Moisés. Josué, agora à frente do povo, carregava a responsabilidade e o privilégio de liderar essa nova fase. As noites no acampamento eram preenchidas por histórias bíblicas, recontadas ao redor das fogueiras, fortalecendo a fé e a determinação de cada homem, mulher e criança ali presente. Cada amanhecer trazia consigo a expectativa do que estava por vir. Os israelitas estavam prestes a testemunhar mais uma demonstração do poder divino, que se tornaria uma das histórias bíblicas mais inspiradoras de todos os tempos. Eles sabiam que a travessia do Rio Jordão não seria apenas um evento histórico, mas um profundo ensinamento bíblico, gravado nas páginas da Bíblia para as gerações futuras. Era um momento de fé, de coragem e de compromisso com a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Se você está gostando dessa jornada pelos ensinamentos bíblicos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias inspiradoras. A alvorada trouxe consigo a agitação dos preparativos. Os oficiais de Josué percorreram o acampamento, suas vozes firmes dando instruções claras ao povo. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre eles, seria carregada pelos sacerdotes levitas. A ordem era explícita: manter uma distância de 900 metros da arca, um espaço sagrado que lembrava os israelitas da santidade de Deus e da reverência necessária ao seguir seus ensinamentos. Esse momento era crucial para reafirmar a importância de seguir os preceitos bíblicos com devoção e respeito. À medida que a notícia se espalhava, um murmúrio de expectativa e temor reverberava entre as tendas. As famílias ajustavam suas posses, prontas para seguir a Arca da Aliança em direção ao desconhecido. A obediência a essas instruções não era apenas um ato de disciplina, mas uma demonstração de fé nos ensinamentos bíblicos. Cada israelita, do mais velho ao mais jovem, compreendia que esse passo simbolizava mais do que uma mera travessia. Era uma jornada de fé que ecoaria na história da Bíblia por gerações. Eles estavam prestes a vivenciar um milagre, e a preparação era tanto física quanto espiritual. Os sacerdotes, escolhidos para carregar a arca, sentiam o peso da responsabilidade e do privilégio. Seus corações, alinhados com a missão divina, pulsavam em uníssono com a confiança depositada por Josué. A ordem para manter distância da arca não era apenas uma questão de segurança, mas uma lembrança constante da santidade da presença divina. As histórias bíblicas repletas de momentos como este ofereciam um contexto rico para entender a magnitude do que estava por vir. E você, já se preparou para os grandes momentos de sua vida com a mesma reverência e dedicação? Josué, o líder escolhido por Deus, reuniu o povo e falou com uma voz que ecoava a autoridade divina. Ele instruiu os israelitas a se santificarem, pois o Senhor estava prestes a realizar maravilhas entre eles. Essa santificação não era apenas um rito, mas uma preparação espiritual profunda, um convite para se alinhar com os ensinamentos bíblicos e estar em sintonia com a vontade divina. Josué sabia que, para testemunhar milagres, era necessário um coração puro e uma fé inabalável, características fundamentais nas histórias bíblicas. Aos sacerdotes, Josué deu ordens claras sobre a Arca da Aliança. Eles deveriam levantá-la e seguir adiante do povo, liderando a travessia. Esse ato simbolizava a liderança divina,
Com Deus à frente de seu povo em todas as jornadas, os sacerdotes, cientes de sua missão, preparavam-se para carregar a arca com devoção e respeito. Este momento refletia a importância de seguir os princípios contidos na Bíblia, demonstrando que a liderança deve sempre ser guiada pelos valores divinos e pelos ensinamentos bíblicos. Os israelitas, observando os sacerdotes, sentiam um misto de reverência e expectativa. Eles estavam prestes a vivenciar um dos eventos mais marcantes na história da Bíblia, um evento que reforçaria sua fé e compromisso com os ensinamentos divinos. A santificação e a obediência às instruções de Josué eram mais do que rituais. Eram demonstrações de um povo dedicado a seguir os caminhos traçados por Deus. E assim, com corações preparados e espíritos elevados, os israelitas se prontificavam para o que viria a seguir, confiantes de que o Senhor estava com eles. Na quietude do acampamento, Deus se dirigiu a Josué, prometendo exaltar seu nome diante de todo Israel, assim como havia feito com Moisés. Esse momento de comunicação divina era mais do que uma promessa de liderança. Era a confirmação de que os ensinamentos bíblicos ainda eram vivos e poderosos. Josué, com humildade e reverência, recebeu essa promessa sabendo que sua missão estava apenas começando. Ele seria um canal das maravilhas de Deus, um líder cuja fé e obediência fariam história nas páginas da Bíblia. Deus instruiu Josué a dar ordens específicas aos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Eles deveriam parar nas margens do Jordão, um ato simbólico que antecederia um milagre. Essa instrução, simples na aparência, carregava um profundo significado espiritual. Os sacerdotes, portadores da presença divina, eram instrumentos através dos quais Deus manifestaria seu poder. Este ato de parar nas margens antes de avançar era uma lição sobre a importância da paciência e da obediência, valores fundamentais nas histórias bíblicas e nos ensinamentos bíblicos. A promessa de Deus não apenas confortou Josué, mas também o fortaleceu. Ele sabia que a presença divina estava com ele, guiando cada passo e garantindo o sucesso de sua missão. Esta certeza permitiu que Josué transmitisse confiança e coragem ao povo, reforçando que os caminhos traçados por Deus na Bíblia eram dignos de confiança. Assim, com a certeza da promessa divina, Josué se preparou para liderar os israelitas em um dos momentos mais memoráveis da história bíblica, sabendo que a fé e a obediência seriam recompensadas. Com a autoridade que lhe foi conferida por Deus, Josué reuniu os israelitas e transmitiu uma mensagem de esperança e certeza. Ele anunciou a presença viva de Deus entre eles, uma presença que garantiria a expulsão dos inimigos que habitavam a terra prometida. Ao citar os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus, Josué reforçou que nada poderia resistir ao poder divino. Essa promessa era um pilar dos ensinamentos bíblicos, mostrando que a fé em Deus traz proteção e vitória contra todos os obstáculos. Josué também fez uma convocação importante. Cada tribo deveria escolher um homem para representar seu povo. Esses representantes teriam um papel crucial no evento que se desenrolaria. Essa escolha simbolizava a união e a responsabilidade coletiva, valores profundamente enraizados na história da Bíblia. Os homens escolhidos carregariam não apenas a honra de suas tribos, mas também a fé e a esperança de todo o povo de Israel. Era um chamado à liderança e à ação, refletindo a necessidade de cada indivíduo se comprometer com os ensinamentos bíblicos e com a missão divina. A mensagem de Josué não era apenas um discurso inspirador, era um chamado à ação fundamentado na fé e na obediência a Deus. Os israelitas, ao ouvirem suas palavras, sentiram seus corações se encherem de coragem e determinação. A certeza de que Deus estava no meio deles, pronto para realizar grandes feitos, revigorou sua fé. Eles estavam prestes a testemunhar um milagre que seria contado e recontado nas histórias bíblicas por gerações. E assim, cada homem, mulher e criança se preparou, sabendo que estavam sob a proteção e a orientação do Senhor. Com a ordem dada, o acampamento começou a se mover. Era uma visão majestosa, milhares de israelitas marchando em direção ao Jordão.
As águas do rio, geralmente calmas, estavam agora em plena correnteza devido à época da colheita. Mesmo assim, a confiança dos israelitas não vacilava, pois sabiam que estavam vivendo um momento que se tornaria uma das grandes histórias bíblicas. Eles estavam prestes a testemunhar um milagre que reafirmaria os ensinamentos bíblicos sobre o poder e a fidelidade de Deus. À medida que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança avançavam, a correnteza poderosa do Jordão era um lembrete constante dos desafios à frente. No entanto, ao tocarem as águas com os pés, algo extraordinário aconteceu. A correnteza parou e as águas formaram uma muralha distante. Este milagre, narrado nas páginas da Bíblia, era uma prova incontestável do poder divino. Os israelitas, maravilhados, começaram a atravessar o leito do rio em terra seca. Cada passo uma reafirmação de sua fé e da presença de Deus entre eles. Enquanto o povo atravessava, os sacerdotes permaneceram firmes no meio do Jordão, sustentando a Arca da Aliança. Esse ato de coragem e fé era um reflexo dos ensinamentos bíblicos sobre a importância de confiar em Deus em tempos de incerteza. Os israelitas, ao atravessarem, podiam ver claramente que estavam sendo guiados pelo Senhor. Cada família que cruzava o rio fazia parte de um evento monumental, um testemunho vivo que seria passado de geração em geração, reafirmando a história da Bíblia e os milagres que Deus realizou por seu povo. No meio do Jordão, os sacerdotes permaneceram inabaláveis, segurando a Arca da Aliança. Era uma cena de profunda reverência e significado. A terra seca ao redor deles era um milagre tangível, um testemunho vivo da intervenção divina. Enquanto todo o Israel passava, os sacerdotes se mantinham firmes, representando a presença constante de Deus no centro das vidas dos israelitas. Este momento ressaltava a importância dos ensinamentos bíblicos sobre fé e obediência, lembrando ao povo que Deus está sempre no meio de suas jornadas, guiando e protegendo. A travessia em terra seca não foi apenas um feito logístico, foi um poderoso símbolo espiritual. Cada passo dado pelos israelitas no leito seco do Jordão era uma declaração de confiança nos planos divinos. Os sacerdotes, como pilares de fé, sustentavam a arca com determinação, sabendo que seu papel era crucial para a realização desse milagre. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos onde a fé firme em Deus leva à realização de grandes feitos, e esse momento no Jordão se tornou um marco indelével na história da Bíblia, demonstrando a fidelidade de Deus. Os israelitas, ao verem os sacerdotes permanecendo no meio do rio até que todos tivessem passado, foram lembrados de que a liderança espiritual exige coragem e perseverança. Os sacerdotes exemplificavam esses valores, inspirando o povo a seguir os ensinamentos bíblicos com igual fervor. Quando finalmente toda a nação havia atravessado, ficou claro que a fé coletiva e a liderança dedicada podiam superar qualquer obstáculo. Esse evento reforçou a importância de manter a presença de Deus no centro das ações e decisões, um princípio fundamental na história da Bíblia e nos ensinamentos que ela contém. Ao completar a travessia, Deus ordenou a Josué que escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para coletar 12 pedras do meio do Jordão. Essas pedras, retiradas do local onde os sacerdotes permaneceram com a Arca da Aliança, seriam levadas ao acampamento e serviriam como um memorial perpétuo. Este ato simples carregava um significado profundo, tornando-se um dos ensinamentos bíblicos mais memoráveis sobre a importância de recordar os feitos de Deus. As pedras seriam um testemunho visual para as futuras gerações, lembrando-lhes das maravilhas realizadas pelo Senhor na história da Bíblia. Josué, obedecendo às ordens divinas, reuniu os 12 homens e explicou a missão. Cada pedra pesada e significativa seria um símbolo da fé e da intervenção divina. Ao carregarem as pedras para o acampamento, esses homens não apenas cumpriam uma tarefa física, mas também carregavam a responsabilidade de transmitir as histórias bíblicas às gerações futuras. Era um lembrete de que os ensinamentos bíblicos devem ser passados de pais para filhos, assegurando que a memória dos feitos de Deus permaneça viva e inspiradora. No acampamento, as pedras foram dispostas em um lugar de destaque.
Josué declarou ao povo que no futuro, quando seus filhos perguntassem sobre o significado das pedras, eles deveriam contar a história do Rio Jordão e da travessia milagrosa. Essas pedras se tornariam um ponto de conexão entre o passado e o futuro, uma ponte entre as histórias bíblicas e a vida cotidiana dos israelitas. Assim, a importância de recordar e celebrar os milagres de Deus foi gravada não apenas na terra, mas também nos corações do povo de Israel. Com a travessia completa e as águas do Jordão retornando ao seu curso natural, o povo de Israel subiu do rio e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Esse novo acampamento simbolizava um novo começo, um lugar onde poderiam refletir sobre a jornada e agradecer a Deus pelas maravilhas realizadas. Josué, fiel às instruções divinas, erigiu as 12 pedras em Gilgal, estabelecendo um memorial duradouro. Este ato reforçou os ensinamentos bíblicos sobre a importância de lembrar e celebrar os grandes feitos de Deus, transformando o acampamento em um lugar de adoração e gratidão. Josué, dirigindo-se ao povo, explicou o significado profundo das pedras. Ele lembrou aos israelitas que essas pedras eram um testemunho eterno da intervenção divina, um símbolo da travessia milagrosa do Jordão em terra seca. Quando seus filhos perguntassem sobre o memorial, eles poderiam contar as histórias bíblicas, reforçando a fé e o compromisso com Deus. Esta prática de passar adiante os ensinamentos bíblicos garantiu que a memória dos grandes feitos de Deus permanecesse viva em cada geração, unindo o passado ao presente de maneira significativa e poderosa. Enquanto as águas do Jordão voltavam ao seu curso normal, cobrindo novamente suas margens, o povo de Israel sentia-se fortalecido e renovado. Eles sabiam que haviam presenciado um dos momentos mais poderosos da história da Bíblia, um evento que seria lembrado e contado por gerações. A travessia do Jordão não foi apenas uma conquista física, mas uma prova tangível do poder e da fidelidade de Deus. Se você gostou dessa jornada pelos ensinamentos bíblicos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias inspiradoras.